Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Eu sou a professora Glaucimar, especialista em metodologia do ensino de língua portuguesa e literatura. E hoje nós vamos estar trabalhando mais um gênero textual que para muitos é um texto bem conhecido, mas que talvez você não conheça todas as características que estão por trás desse texto, que são as entrevistas. Muitas pessoas pensam que a entrevista se trata apenas de perguntas e respostas, e não se trata apenas disso. E nós vamos nos aprofundar um pouco mais a respeito das características desse gênero textual. Então fica aí comigo até o final dessa aula. Gente, as entrevistas, elas pertencem à esfera de textos jornalísticos, tendo como objetivo transmitir ao seu público informações sobre algo relevante da atualidade, certo? Então, professora, ela só pode ser feita em jornais? Não necessariamente. Óbvio que outras redes, como a internet, programas de televisão, eles podem sim fazer uso dessas entrevistas, ok? Porém, ela é mais presente na esfera jornalística, certo? Então, vamos lá. Como eu falei, ela tem como objetivo transmitir algo da atualidade. Ou seja, nós não vamos fazer pergunta de coisas que já se foram há muitos anos atrás. E geralmente nós convidamos para participar da entrevista uma pessoa que seja muito experiente, que tenha domínio sobre aquele assunto que vai ser tratado dentro da entrevista. É porque se a gente chamar uma pessoa que não tem conhecimento, ela vai bombear e vai dar informações completamente errôneas. Por isso que os jornais, os programas televisivos ou até mesmo sites internet de confiança, eles procuram pessoas que tenham realmente a capacidade de responder a respeito daquele assunto que está sendo abordado ali. Por incrível que pareça, esse texto pode ser feito da maneira oral ou escrita. Nós conhecemos a entrevista apenas na metodologia oral, onde uma pessoa está no mesmo local que a outra e uma vai lançando uma pergunta e a outra respondendo. Só que existe também a escrita e existem regrinhas quando você vai produzir uma entrevista escrita, e nós vamos falar mais um pouco sobre isso daqui a pouquinho. Dentre as entrevistas existem as individuais, em grupo, as coletivas de imprensa, as entrevistas feitas com personalidade, entre outras. E cada uma delas existem as suas particularidades, onde as individuais são realizadas apenas com uma pessoa, as coletivas são feitas com vários jornalistas que vão direcionar perguntas apenas para uma pessoa ou um grupo de pessoas, onde dentro deles podem ter especialistas de diversas áreas das quais vai ser conversado dentro daquela entrevista, beleza? Outra coisa interessante é que o entrevistador deve buscar elaborar todas as perguntas com antecedência. Por quê? Porque já pensou você chegar lá no meio da entrevista e você começar a ter que inventar as perguntas lá na hora? Não vai ficar legal, não vai ficar coerente e o público que está ouvindo provavelmente não vai se agradar daquela entrevista. Por isso que é importante que o entrevistador vá sempre preparado. Claro que ele tem que ter aquele manejo para na hora da entrevista também ser criativo e se houver alguma coisa que ele não botou no script, ele fazer aquela pergunta. Mas isso também é uma coisa bem livre, pode acontecer, tá? Quando vamos falar da entrevista escrita, existem algumas regrinhas a serem obedecidas, porque a intenção da escrita é levar a todas as pessoas a compreenderem o que está sendo ali trabalhado, abordado. E dentro das entrevistas, a linguagem é informativa. A principal função, de fato, é informar o leitor a respeito de algum conteúdo da atualidade. Ela deve ser feita também com ajustes de transcrição. O que é esse ajuste de transcrição? É exatamente você que vai lá fazer a entrevista com determinada pessoa. Provavelmente aquela pessoa vai utilizar uma linguagem mais informal. Por quê? Porque quando nós estamos conversando de maneira oral, nós geralmente utilizamos uma linguagem mais informal. E quando você vai transferir esse texto para a escrita, você precisa transcrevê-lo obedecendo às normas padrões da língua portuguesa, certo?
tentando evitar utilizar gírias. E caso você utilize uma expressão que seja própria da fala, você deve colocá-la entre aspas, destacando que aquilo dali, né, foi algo expresso pela pessoa, pelo entrevistando, ok? Dentro da estrutura do texto escrito, deve-se obedecer algumas coisinhas. Nós estudamos no mês passado a respeito das notícias, que nas notícias tem sempre uma manchete, é como se fosse o título da notícia e que tem que ser bem chamativo. Nas entrevistas também deve ser feito assim. Você deve botar um título que resume o que vai ser falado, mas chamando a atenção do leitor para aquilo que você está falando. E também tem que ter uma apresentação. Que apresentação, professora? Você deve dar como se fosse uma biografia da pessoa que vai ser entrevistada. Claro que você não vai contar a vida inteira da pessoa, né? Mas tentar explicar por que que aquela pessoa está fazendo aquela entrevista. Ou seja, você vai dizer qual a relevância daquela pessoa dentro daquele assunto que vai ser tratado. Por exemplo, se eu vou falar a respeito da economia, eu tenho que chamar quem? Uma pessoa formada em economia, um economista. Então, eu, lá na apresentação, eu vou dizer que estou falando com fulano de tal, tantos anos, 56 anos, economista há mais de 3 anos, trabalhou na Bolsa de Valores. Ou seja, eu vou mostrar que aquela pessoa tem propriedade, tem conhecimento para falar sobre aquele assunto. Assim, o meu público vai confiar mais naquilo que eu estou falando. Deu para entender? E logo depois dessa apresentação, nós colocamos as perguntas e respostas. Exatamente, as perguntas que você elaborou na entrevista e as respostas dadas pelo seu entrevistado. Espero ter ajudado vocês a compreenderem um pouco mais a respeito desse gênero textual. Se eu te ajudei, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal para que você receba mais aulas como essa. Beijão, tchau, tchau!